pessoal, beleza? Estamos aqui ao vivo, diretamente nos estúdios da Rádio de Pedralva 104,9. Está no ar o primeiro podcast, o CaptubaCast. E para brilhantar essa final de tarde e comecinho de noite, estamos aqui com o prefeito da cidade de Pedralva, Josimar Silva de Freitas. Boa noite, Elivelto. Boa noite, Gaspar. Boa noite, Claudinei de Souza, Denis Souza. Mais uma vez, uma grata satisfação estar participando de mais uma modalidade de programa na Rádio Comunidade 104,9. Desta vez no formato de podcast. Podcast CaptubaCast. E fica aqui o meu abraço aí a todos os ouvintes e a todos os telespectadores do Instagram. Estou à disposição de vocês, Elivelto. Muito obrigado, José. Agradeço antecipadamente a sua presença. Obrigado por acreditar nesse projeto, nessa nova jornada, digamos. Abraçar a causa. E, com certeza, para apresentar este programa maravilhoso, voz que vos fala, Elivelto, e o meu colega Gaspar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Gaspar. Boa noite. Aqui a gente vai estar fazendo algumas perguntas para o Josimar. E se vocês quiserem compartilhar também a live pra gente aí, fortalecer o podcast, tá joia? Vamos lá, vamos começar fazendo algumas perguntas para ele aqui. Só para um esclarecimento, o Instagram nosso, do CaptubaCast, não conseguimos colocar ao vivo, por isso que está no meu Instagram. A gente vai ajustar isso ao decorrer dos próximos programas. E antes de começarmos a fazer as perguntas, né, o bate-papo, a gente vai fazer uma apresentação bem rápida do Josimar. Né? Jos, me corrige caso eu estiver falando alguma coisa que é mentira. Ou fique à vontade. Que não é verdade, né? Inverídica. Porque esse trecho foi pegado do Google. Do Google, tá lá. Quem quiser pesquisar, joga lá. Josimar Silva de Freitas, tá lá. Vamos lá. Josimar foi candidato a vereador nas eleições de 2000. Sim. Correto? Em 2004, ele foi a candidato a vice-prefeito junto com o Toy. Perfeito. Com quem ganhou naquela ocasião foi o Luizinho com o Tião Maravilha. Sim. Em 2008, foi candidato a vereador e ganhou. Foi eleito. Em 2012, foi candidato a prefeito junto com o Carlinhos, no qual também não foi eleito, mas naquela ocasião quem ganhou foi o Joel. E em 2016, foi candidato a prefeito pelo PSDB, juntamente com o Dionísio, e ganhou. Sim. E em 2020, foi reeleito com o vice Marquinhos. Perfeito. Então essa informação é tirada do Google. Bom, e essa informação a gente já sabe, a gente já conhece, né? O que a gente quer conhecer, a partir de agora, é o Josimar sem ser o político. Conte para nós onde você nasceu, a sua infância, a sua juventude, antes de chegar na política. Bom, Elivelto, Gaspar, telespectadores, caros ouvintes, eu nasci na cidade de Conceição das Pedras, Elivelto. Vim para Pedralva com 5 anos de idade, com meus pais e minha irmã Josiane. E logo então já me matriculei na escola estadual. O professor Arcádio do Nascimento Moura, escola que eu tenho um carinho tremendo, um grande apreço, onde eu iniciei a minha alfabetização, né? Não posso deixar de colocar das minhas professoras, a tia Celeste Maglione, minha professora do 1º ano, tia Denise Monte, professora do 2º ano, tia Terezinha Maglione, professora do 3º ano, e a Vera Alice Lopes, que foi minha professora da 4ª série. Eu tenho uma lembrança muito feliz desse período. E logo após estudei na Escola Estadual Comentador Mário Goulart, no nosso ginásio, da 5ª série até o então 3º colegial, que hoje é o ensino médio, né? E terminando o 3º colegial, preferi não continuar com os estudos. Fui trabalhar com meu pai no setor agrícola, trabalhando com lavoura de banana, de café, de hortaliças. E depois que me casei com a Dora, da farmácia conhecida. Depois de casado, Elivelto, eu fiz um vestibular para administração de empresas. Cheguei a estudar por um bom tempo, mas acabei não concluindo e voltei para o campo.
Então, essa é a minha apresentação, porque a política você já fez tudo. Bom, um pouco da parte da juventude, você foi jogador de bola, né? Acho que, não sei se todos conhecem ou sabem. Para quem não conhece, ele foi técnico e presidente do Palô durante muito tempo. Temos até troféus no bar do Luciano, que é meu irmão. Quem quiser lá dar uma conferida nos troféus que ele ajudou a levantar, pode chegar lá. Gaspar, bem lembrado, né? Eu sempre tive uma ligação muito grande com o esporte, principalmente o futebol. Meu primeiro torneio de futebol foi no 3º ano da escola Professor Arcádio, que eu disputei um torneinho de futebol de salão. E você jogava em qual posição, Jansen? Era uma quadrinha, né? Na certo. quadra eu era pivô, eu jogava na frente. E no campo sempre joguei no meio campo, na meia direita. Uhum. Então minha primeira disputa como jogador de futebol foi promovido pela professora de educação física, a tia Agnes, e promoveu um torneinho lá e meu time se sagrou campeão. Eu fui o artilheiro e recebi um troféuzinho de madeira. E sempre tomei gosto pelo futebol. Sim. Logo após, né, o professor Jandir começou a treinar uma equipe na idade de 8, 9 anos, na antiga quadra do colégio. E eu comecei os primeiros passos do futebol de salão com o professor Jandir. E foi passando os anos, com meus 13, 14 anos, 12 para 13 anos, na época tinha aqui em Pedralva o PAC, Pedralva Atlético Clube. Ele tinha várias modalidades, era o time da cidade. Era o único time que tinha? Não, tinha vários times da... É uma SAMP, como se fosse uma sim, SAMP sim, hoje. seria uma SAMP, a SAMP é mais pro menor, né? Uhum. O PAC já seria Profissional. de várias idades, funcionava mais ou menos assim. Uhum. Tinha o time infantil, o time infanto-juvenil, o time juvenil, o time juniores, o time B e o time A. O time A do PAC, que treinava com o time B, disputava a Liga de São Lourenço. Era uma liga de futebol muito renomada na época. E eu participei, joguei como infantil, infanto-juvenil, juvenil e juniores. Até que acabou o PAC. Foram momentos inesquecíveis com o professor Claré. Nosso conhecido Claré, que é casado em Pedralva, né? E mora lá em Maria da Fé. Quando acabou o PAC, aí entrou outro prefeito na administração, criou o Esporte Clube Pedralva, que era dirigido pelo nosso saudoso Mundinho. Sim. Joguei muito tempo com ele de juniores, até passado dos 20, 21 anos, que eu já fiquei no adulto, com o time do Mundinho. E continuei a carreira jogando futsal, disputando vários torneios na cidade, na região. Joguei para vários times daqui de Pedralva, times da cidade, time da zona rural. E fui até os 38 jogando, entendeu? Mas só que antes dos 38, ô Elivelto, eu tive igual o Gaspar comentou, tive um momento muito feliz. Foi a participação minha como presidente do Palô Futebol Clube. Sim. Durante 5 anos. Nessa época, sobre o meu comando, nós erguemos entre taças de primeiro, segundo e terceiro lugar 32 troféus. Estava lá no bar do Luciano, no bairro São José. Quadra e futebol de campo. Futebol de salão e futebol de campo. Depois eu comecei a atuar na política e o tempo não dava para acabar ajustando política e futebol. Eu preferi afastar do futebol e continuei jogando no veteranos. Joguei até 38 anos. Fui campeão da Série B, um time de veteranos, né? Que só tinha o Júlio César, neto do Amado Afonso, de goleiro, que não era veterano, o resto era tudo veterano. Olha só. Fomos campeões, disputa em pênalti, eu bati o pênalti, converti, encerrei a minha carreira. Você roubou chave de ouro aí. Com certeza. Que legal. Pequena carreira. Pequena carreira. E a sua família tem mais... Agora vamos entrar um pouquinho na política. Na sua família tem mais pessoas que são políticas ou seria só você? Sim. Em Conceição das Pedras, meu avô, Francisco Alves da Silva, o município de Conceição das Pedras foi emancipado politicamente em 1963. Meu avô, salvo engano, ele foi o primeiro vereador presidente de Câmara ou o segundo. Sim. Não tem esses dados corretos, só o pessoal de Conceição das Pedras pode falar. Então, meu avô já foi vereador, foi presidente de Câmara.
na cidade de Conceição das Pedras, onde eu tenho uma família grande, todo o mandato a gente tem vereador na família que é eleito. Não tivemos prefeito lá ainda. E tenho primos meus do lado do meu pai em São Lourenço, que 2 ou 3 irmãos da mesma família já foram vereadores, e acredito que ainda tem um que tem mandato de vereador. E em Carmo de Minas tem uma prima minha que é mulher do atual prefeito. Então a família já tem então, essa... corre no sangue, então. Corre no sangue, a corre no política. sangue. Eles Já seriam tem. talvez a influência sua também de entrar? Com certeza, né? Elivelto, a gente com o passar do tempo, a gente começa a lembrar do passado e entender as coisas, né? Essa vocação que eu tenho para a política, eu comecei a perceber depois que eu estava na política, que eu comecei a olhar no retrovisor do tempo e lembrar do meu tempo de professor Arcádio, que ia fazer eleição na sala, os colegas já me indicavam para ser o regente de classe. Sim. Eu fui estudar no Comendador, fazia eleição, já me indicava para ser o representante de classe. Teve uma eleição lá para compor o colegiado, que seria, o colegiado era a representatividade Certo. dos alunos, dos pais e dos professores. E teve uma eleição no turno da manhã. Foi a primeira eleição que eu disputei. Eu fui eleito o meu representante do turno da manhã do colegiado, para o colegiado. Então aí eu comecei a pensar, eu já tinha essa vocação para a política lá na escola, mas eu não percebia isso. Comecei a perceber com o tempo, entendeu? Que bacana, que bacana. E qual momento você decidiu que era a hora certa de entrar na política? Vamos dizer assim, quando você foi eleito, por exemplo, você já tinha passado por outras eleições, esse é o momento que o momento de entrar na política, participar Gaspar, de Pedralva. a pergunta é muito boa, né? E a gente sempre que vai responder, a gente acaba, para não ficar cansativo, mas às vezes é para os ouvintes, né, e os telespectadores, e entender da história da gente. Uhum. A minha primeira filiação foi em 98. Filiei no então PSB, Partido Socialista Brasileiro, PSB, o 40, que foi fundado aqui em Pedralva pelo Tião Maravilha, foi vereador, foi vice-prefeito. Eu apenas fiz a filiação, fui convidado, fiz a filiação. E foi passando o tempo, foi se organizando aí para a eleição do ano 2000. Eu estava na frente do Palô, né, e numa comemoração de um campeonato que a gente ganhou lá no bar do Lazinho, que hoje é o bar do seu irmão, né, Gaspar? Saiu o assunto de política na comemoração. E o saudoso Lazinho, seu tio, ele falou, nós precisávamos ter um representante do Palô, do bairro São José, na Câmara de Vereadores. E esse representante tem que ser o seu, José. O seu vai ser o nosso candidato a vereador. Meio que numa brincadeira acabou saindo. Foi numa brincadeira, comemorando um título de campeonato de futebol de campo. E lançaram meu nome, eu nem tinha pensado nisso ainda, apenas filiei para ajudar a compor o partido. Sim. E de repente fui lançado e caminhou e disputei minha primeira eleição no ano 2000. Ô José, só uma curiosidade pequenininha. Por que do nome Palô? Para quem não sabe, às vezes é muito interessante essa pergunta. Palô é a fusão. Os primeiros jogadores que fizeram a composição do Palô eram oriundos de 2 times. Do Paulino, Paixão, e do loteamento. Falava bairro São José, falava loteamento. Então uniu esses 2 grupos e falaram, qual o nome que nós vamos colocar? Aí um fala, outro fala, Palô. Paulino e loteamento. Surgiu o Palô, um time que fez história, deixou marcas, muitas conquistas, um time de muito talento, de jogadores humildes, jogadores simples. Eu lembro que na época eles sempre estavam à frente, o time do Palô. Sempre era considerado Sim. time com mais técnica, né? De frente com todos os outros times da cidade e região, né? E conseguiu, com um trabalho sofrido, com humildade, com dificuldade, representar Pedralva em alto nível, tanto no futebol de salão quanto no futebol de campo na região nossa inteira. Foi um período áureo do futebol do bairro São José. Com certeza. Ô Jô,
Você chegou a ser presidente da Câmara, né, na época que você foi vereador? Sim, fui presidente do biênio 2009-2010. Então, são dois anos. E você lembra de alguns projetos que tinha feito lá? Que tinha passado? Algum que foi relevante? Elivelto. Passam vários, né? Sim. Às vezes a parte do vereador fiscalizar, legislar, tem muitas restrições, né? Sim. Eu tenho boas lembranças do meu mandato como vereador, principalmente nos 2 anos que eu fui presidente da Câmara, 2009 e 2010. Eu consegui, com o apoio dos servidores da Câmara, dos colegas vereadores, do editor do Jornal Centenário, o Edinho, ajudou muito a gente na época. Nós fizemos algumas sessões solenes de comemoração de 100 anos de pessoas ilustres de Pedralva. Foi o ex-prefeito Gaspar de Paiva Magalhães, o ex-prefeito Joaquim Faria e o professor Raimundo Martins. Naquele mandato meu de presidente, eles teriam, se fossem vivos, 100 anos. Então a gente fez uma sessão solene para comemorar. Igual eu falei, tive muita ajuda do Edinho no jornal, das servidoras da Câmara, dos colegas. A gente fez 3 sessões solenes muito boas. Mas o que me marcou mesmo, Elivelto e Gaspar, naquele período que eu fui presidente de Câmara, é que eu presidi uma audiência pública, onde compareceram muito mais de 200 pessoas, a audiência pública do projeto Unifei Pedralva. Porque na época tramitava essa possibilidade da Unifei criar um campus avançado aqui na nossa cidade. Eu lembro desse projeto. Sim. Então, como presidente da Câmara e Legislativo, convidei os colegas, preparamos uma estrutura lá, convidamos Renato Nunes, que era o reitor da Unifei, o Paulo Shigemi, que era o vice-reitor, e o pró-reitor era o Labegalini. E 2 deputados federais, o Odair Cunha, que era votado em Pedralva, o Bilac Pinto, que era votado em Pedralva, e 2 deputados estaduais, Gilson Melo e Dalmo Ribeiro. Chamamos as lideranças políticas da região, os deputados estaduais que eram votados na cidade, os deputados federais, toda a reitoria da Unifei, para discutir com a comunidade o que seria o projeto da Unifei Pedralva. Sim. Foi marcante para mim isso aí, não posso esquecer. Eu lembro dessa época, bem vago, mas eu lembro. Sim. Foi bem interessante para a cidade. Uma pena não ter conseguido. Mas é uma pena, né? E agora vamos falar de um outro assunto. Em qual momento você falou assim, tô pronto para ser prefeito, vou me lançar candidato a prefeito? Em que momento você sentiu que é a hora certa de eu tentar alguma coisa a mais por Pedralva? Olha, o Gaspar, a primeira eleição minha foi em 2000 como vereador, não fui eleito. A segunda, eu fui candidato de vice-prefeito, a gente não fui eleito também. Em 2004, agora que a gente está mais maduro e sabe o que é a política, eu era muito jovem, muito prematuro para disputar uma eleição de vice-prefeito. Mas me credenciou a ser candidato a vereador na próxima eleição, onde eu fui bem votado, até o mais votado da história até aquela data. E a atuação minha como presidente da Câmara, como parlamentar, me credenciou a disputar a eleição de 2012, certo? Mas em se falar do preparo para disputar uma eleição e, se for vitorioso, governar o município, eu só adquiri isso para a eleição de 2016. Em 2016 eu estava preparado para assumir o município e vocês acompanharam aí a nossa gestão. Sim. E digo mais, em 2012 eu ainda não estava preparado, se eleito fosse, assumir o governo municipal da nossa cidade. Em 2017, 2017 você assumiu. Assumi em 2017. 2018 teve uma crise de abastecimento. E 2020 depois veio a pandemia. Como é que lá dentro, a gente tá aqui fora, a gente acha que as coisas é fácil, que não quer rápido, que faz isso, faz aquilo, e a gente sabe que não é assim. Como é que vocês lidaram naquela época, esses 2 acontecimentos históricos, né, no
nosso país? Elivelto, 2018 foi um ano muito difícil. Primeiro, a crise, a greve dos caminhoneiros. O que aconteceu? As dificuldades que nós passamos na prefeitura. O fato da greve ter sido tão maciça, né, e abrangente no Brasil inteiro, a dificuldade maior que nós tivemos, eu vivi isso na pele, que chegou um certo momento da greve dos caminhoneiros que faltou combustível. Nós, no sábado, arrumamos um carro e saímos para o mundo para arrumar 300, 400 litros de gasolina para abastecer os carros da saúde, para sair na segunda-feira, com pacientes oncológicos, pacientes que estavam fazendo hemodiálise, tratamentos em Itajubá, Pouso Alegre, da região, e os tanques todos secos. Veja bem que responsabilidade. A culpa não era nossa. Uma categoria, né? Eles tinham as reivindicações deles, não vou julgar se eles tinham direito ou não tinham. Respeito à categoria. Mas respingou nos municípios com força. O país inteiro passou por isso, né? E na pandemia, acho que foi pior, né? Complementando 2018, para finalizar, o 2018, de agosto para frente, o estado de Minas caiu numa crise sem precedentes. O estado ficou numa situação muito difícil, congelou repasses constitucionais para o município, não só para Pedrópolis, para todos os municípios, porque a crise era tanta que não tinha como ele repassar. Então, naquela época, Minas estava estado quebrado, né? Sim. Foi o governo do Pimentel. Do Fernando Pimentel. Foi um segundo semestre muito difícil, porque a falta de repasse, principalmente de ICMS, Fundeb, ISS municipal. Os principais repasses do Estado foram congelados, não, foram confiscados, porque o Estado deixou de passar para o município para usar nas receitas dele para tentar fazer a parte do Estado e deixar o município à deriva do jeito que deixou. Certo. Foi um ano muito difícil. Imagina. Uma coisa que a gente repara, isso aí eu já percebo desde o começo do seu mandato. Por exemplo, dá um exemplo de casa, vamos dizer, que a minha esposa trabalha na assistência social. Quem coordenou a assistência social foi uma técnica, né? A Jussara era técnica. Hoje é o Valdir, que também é um técnico, tem conhecimento sobre a área. Na saúde, o Eduardo tinha um conhecimento também gigantesco. Então, a gente percebe que a equipe sua, ela é técnica, né? Como que foi feita essa escolha para você colocar cada um para coordenar aquilo que eles têm conhecimento de coordenar? Elivelto, a gente, no dia a dia, trabalhando com o poder público, como vereador, e que começava a entender a estrutura do Estado, a estrutura da União, a estrutura municipal, foi uma decisão, Elivelto, que eu aprendi com pouco tempo que eu estudei na faculdade, e aprendi com a vida. Eu acho que para se formar um grupo de trabalho numa prefeitura, num governo de estado ou no ministério a nível de Brasil, a pessoa tem que ser qualificada para o cargo, porque se torna muito mais fácil, porque ela é uma entendedora da pasta que ela está compondo. Sim, com certeza. Entendeu? Eu dou um exemplo clássico. Você não pode colocar um médico como secretário de obras. Não tem como. Não condiz. Tá entendendo? Uma profissional formada em assistente social para ser secretário de saúde. Então, cada um dentro, como se diz aquele ditado, cada um dentro do seu quadrado. Cada pasta com a pessoa formada e preparada para o cargo. É mais fácil de desenvolver o trabalho. E dentro da sua gestão, o que você se sente orgulhoso de ter feito ou alguma coisa que te deixou abatido que você não conseguiu realizar? Boa pergunta, o Gaspar. Eu acho que essa pergunta é pertinente para qualquer gestor político, seja do município, do estado ou na União, porque o gestor público ele não consegue
fazer tudo. Não. Ele tem que trabalhar para fazer o máximo que pode, né? Nesse primeiro mandato meu, avançamos em várias pastas, né? E a obrigação do gestor público enquanto no executivo é justamente fazer o melhor e o quanto mais para o seu município. Eu sempre falo, cada um faz a sua parte. Para que criticar? Todos têm suas dificuldades, todos têm as suas felicidades no mandato, mas se cada um fizer a sua parte, avançar. O prefeito A avançou tanto, o prefeito B na sequência avançou tanto, o prefeito C avançou mais um pouco. Isso quem ganha é o município. Sim, com certeza. Nós avançamos muito, né? Sem sombra de dúvida, sem criticar ninguém. Hoje o município ele avançou em todas as pastas e está muito melhor do que estava há 8 anos atrás, né? E um sentimento de vitória que eu tenho, que eu sempre tive isso na minha cabeça como vereador. Eu trabalhei bastante a questão de gerar emprego na cidade. Como vereador eu fiz contato com empresas de Itajubá que tinham linha de ônibus até São José do Alegre, estenderam para Pedralva para dar emprego e renda para os pedrovenses. Chegamos como um trabalho parlamentar meu, chegamos a colocar 103 pedrovenses na Agidente do Brasil, com o transporte de ônibus vindo até Pedralva. Legal. Eles vinham até o Alegre antes, você conseguiu trazer eles para chegar em Pedralva? Conseguimos sentar e negociar para eles chegar até Pedralva. Até porque Pedralva tinha uma mão de obra farta naquela época. A geração de emprego, o Elivelto, ela é muito gratificante. Existe um ditado que fala que o emprego é a melhor política social. A melhor política social é o emprego. Sim. E nós conseguimos, através de parcerias de PPP, com 2 empresas, né, com a G Confecções e com a Mega Plus, que é uma filial da Mega Tron de Cachoeira de Minas e da Mega Cabos de São Paulo. Para aqueles que não sabem, no segmento é a 3ª maior do Brasil. Um faturamento pesado. Então, conseguimos gerar nas 2 empresas quase 300 empregos diretos. Legal. Isso, você que é comerciante, Sim. Gaspar, sem demagogia, qualquer comerciante hoje de Pedralva fala que impactou positivamente no comércio de Pedralva. Não só no comércio, na questão social, que a pessoa está desempregada, no geral, né? Com certeza. Então, a geração de emprego foi o carro-chefe, é o que mais me deixou realizado e feliz. Porque até então, muitas das pessoas daqui da cidade, que não trabalhavam ou na agricultura ou no mercado, eles saíam daqui, né? Se deslocavam daqui de Pedralva para trabalhar fora. O êxodo de Pedralva era Eu fui um deles, muito né? grande, né? E tendo trabalho aqui, essas pessoas daqui, né? É bem melhor. Sim. É verdade. Bom, vamos tocar nos pontos, não vou falar ruim, uns pontos que às vezes o povo pergunta, a sociedade Sim. pergunta, né? E algumas coisas que a gente notou, que a gente percebeu que tem bastante, né? De questões. Por exemplo, o asfalto, a rua do asfalto, ela foi feita, aquela primeira, A rua Poeta João Carneiro. Poeta João Carneiro. Ela foi feita mais de uma vez, né? Sim. Só que ao mesmo tempo que foi feito ela, foi feito outras 2, né? Certo. E as outras 2, na primeira vez que fez ficou legal. E a outra foi dar certo na 3ª vez. Segunda vez. A primeira vez, se eu não me engano, aconteceu no mandato anterior ao dele. Isso, E exatamente. Aí uma vez... trocou a rua que era de pedra, colocou o asfalto. Aí deu problema, aí pôs de novo, né? Poderia nos falar mais sobre, Josi? Eu tenho um certo conhecimento sobre o histórico dessa rua. Sim. Era uma rua de paralelepípedo, né? No mandato anterior ao meu, foi retirado os paralelepípedos, colocado o bloquete. Sim. E no meu mandato foi retirado o bloquete, colocado o primeiro asfalto, e depois foi retirado o primeiro asfalto e colocado o segundo asfalto, certo? Sim. Esse é o histórico da rua. Vamos falar do meu mandato Com pra certeza. cá. Aham.
O primeiro asfaltamento que nós fizemos, que a gente retirou o bloquete e colocou o asfalto, nós pecamos, né? E a construtora pecou. No entanto, que existe até um processo, né? Até um processo em andamento sobre isso. Qual foi o nosso erro? Foi subestimar o subleito, que é a camada embaixo do bloquete. Nós teríamos que ter arrancado o bloquete, tratar o subleito. O que é tratar o subleito? É tirar aquela matéria pastosa, arenosa, de areia velha, de terra, retirar tudo fora, começar uma compactação forte, fazer a drenagem pluvial com magnitude, com bitola, de maneira que comportasse a água, fizesse um berço de pedra de mão, para depois vir o asfalto. Isso nós não fizemos. Nós fizemos no primeiro asfalto. Nós fizemos a compactação, teve a compactação, mas muito, muito leve. Não colocamos o berço de pedra, colocamos o cascalho e batemos, né? Só que a rua tem um histórico no verão dela ter umidade. Conversando com pessoas bem esclarecidas, eles me passaram, e é verdade, é um problema geológico da rua. E o cidadão de Pedrógão, ele pode perceber. O tanto que nas outras não deu esse problema, né? Pode perceber que no período chuvoso, na rodoviária, brota, né, uma água ali que desce pela rua Pedro Monte, perto do supermercado do Gilmar, e descia na Poeta. Agora na Poeta não tem mais, porque foi feito um serviço de drenagem muito bem feito no terceiro asfalto, que eu vou chegar nisso aí. Então é importante conhecer o histórico. Pessoas já de idade avançada, eu cheguei a conversar, pessoas que moram em Pedrógão a vida inteira. No passado, na década de 60, o pátio da rodoviária onde os ônibus estacionam, manobram, era um manancial de água. O cidadão pegava a água ali numa mangueira, plantava lavoura de tomate lá embaixo, lá perto da rua Maricibéria. Então existia esse histórico. Beleza, então nós acertamos no primeiro asfalto. Vamos fazer o segundo asfalto. Então, para fazer bem feito, custa caro, foi dispendioso. E a empresa que fez o primeiro asfalto foi afastada, ela não pôde participar da outra licitação. E a empresa vencedora, no contrato e no objeto da licitação, nós fomos categóricos, estudamos, procuramos cidades que tinham modelo de asfalto de peso para suportar os problemas da rua, e colocamos todas as técnicas no edital da licitação. O que foi feito? Retirou o asfalto anterior, retirou o subleito, fez a drenagem, compactação pesada e 60 centímetros de pedra de mão antes do asfalto. Por quê? 60 centímetros de pedra de mão, os pedreiros daí de Pedrógão vão confirmar o que eu falei. É o dreno. A água que vai brotar ali não vai vir no asfalto, vai correr pelas debaixo das pedras e vai alcançar as bocas de lobo, que é a drenagem pluvial. Então nós fizemos de acordo com conforme deveria fazer. E tem um detalhe ali agora, né? Que se a Copasa for mexer lá, não precisa quebrar o asfalto. Muito bem lembrado, Elivelto, que foi fundamental para o sucesso da rua. A manutenção da Copasa das redes de água era uma rede de água no meio da rua. Nós dividimos para duas. Colocou uma numa calçada e outra na outra, com as suas respectivas ligações. E a rede de esgoto, a rede de esgoto mestre, que também era no meio da rua, nós colocamos um sargentamento, não embaixo do asfalto, embaixo do sargentamento de concreto. Se a Copasa precisar fazer uma manutenção no esgoto, ela vai quebrar o sargentamento, não o asfalto. Se ela precisar fazer uma ligação à manutenção de água em alguma residência que der algum problema, ela vai cortar a calçada, não o asfalto. É o modelo que nós tomamos como exemplo o centro da cidade de Pouso Alegre e o centro da cidade de Itajubá. Implantamos aqui em Pedrógão. É o que dá certo em outro lugar, porque não aplicar aqui? Sim, é verdade. Mas humilde da sua parte de falar que errou, né? Reconheço. Mas toda gestão falo que a gente errou. Acerto seus erros. Sim, com certeza. Mas falo da humildade dele de se expor falando que errou, entendeu? Sim. Um outro assunto interessante que a população deve querer saber é sobre a creche. Que pé que anda, como que vai funcionar, se
vai ser... Se tem um projeto para terminar, como que tá o andamento dessa obra? Boa pergunta, Elivelto. Pertinente a sua pergunta, eu vou contar a história desde o começo. Gaspar, Elivelto, nós assumimos a prefeitura em 2017. A obra da creche Paulo Infância, que é uma obra que foi desenvolvida, né, com mais de 4 mil creches no Brasil inteiro, uma delas em Pedralva. Nós assumimos a prefeitura, a creche estava com 22% de construção. E havia algumas desconformidades que nos fez procurar o FNDE, que mandou funcionários do FNDE fazer visita em loco. As desconformidades que estavam, que deveriam ser regularizadas, nós falamos com a empreiteira, regularizou, os técnicos do FNDE aprovou e demos andamento na obra. Sim. Foi uma obra muito dispendiosa. O valor da licitação na época era de R$1.550.000. E os gastos da obra são provenientes do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Então, para que as prefeituras tocassem a obra da creche, em qualquer município que seja, não é diferente de Pedralva, precisava de desembolso do FNDE. O FNDE, existe um presidente do FNDE, houve troca de presidentes, né? A Dilma saiu, assumiu o Temer. O Temer, no período que ficou lá, fez alguns desembolsos, a gente de acordo com que desembolsava, a gente ia tocando a obra. Depois saiu o Temer, entrou o Bolsonaro fez liberações, a gente dava andamento na obra. E por último agora, o Bolsonaro saiu, o presidente Lula entrou, saiu alguns desembolsos, mas devido à lentidão do repasse do FNDE, a obra começou a ficar morosa. Às vezes as pessoas não entendem que demorou para fazer, porque é culpa só do prefeito, da prefeitura. Não, a gente precisava do desembolso. Quando cai o desembolso, a gente faz a medição, paga. Até porque não pode usar um dinheiro de um recurso para o outro, né? Faz a medição, paga o empresário faz outra leva de construção. Então foi muito lento os repasses, isso foi passando. Pior, atenuou mais a situação, Elivelto, quando veio a pandemia. Aí o que aconteceu? Parou tudo. As empresas de construção civil, as construtoras que licitam com o poder público, parou. Eu não vou carregar meus funcionários para esse Brasilzão afora, não. Vai todo mundo pegar o vírus aí. Todo mundo sem saber como vai morrer, vai processar. A empresa aí parou, ficou muito tempo parado, atrasou. Sim. Depois passou a pandemia, aí começou os desembolsos de novo e a gente foi dando continuidade. Devido ao passar dos anos, o material foi subindo. O valor da obra ficou já inexequível. É uma palavra da literatura de engenharia, que esse inexequível dá um trabalho para os prefeitos. Os nossos ouvintes talvez não vão entender o que é essa palavra, não. Inexequível e inexecutável. Aí chegou num certo ponto que a gente precisava terminar a obra, e o recurso próprio a gente não tinha. Ficou orçado em R$700 mil para terminar a parte estrutural. Isso porque naquela época era um valor e acabou ficando encarecido. Ficou ficando encarecido. Aquele valor não era mais compatível para comprar mais materiais e fazer. No entanto que na pandemia o valor de todos os itens subiram. Subiu a barra de ferro triplicou o preço na época. Subiu muito. Então eu falei com o deputado federal Bilac Pinto, né, que era votado em Pedralva, expliquei toda a situação para ele. Ele falou: Josimar, eu estou saindo, mas eu ainda tenho as minhas emendas para indicar para o ano subsequente. Quanto você precisa para terminar a obra da Caixa? Precisa estar orçado de R$700 mil. Ele, através de transferência especial, ele liberou esse recurso de 700 mil, que foi calculado para terminar, e a gente conseguiu terminar a parte estrutural, não de mobiliário. E terminamos a parte estrutural e com recursos próprios da prefeitura fizemos o estacionamento, o cercamento de alambrado lá margeando a rua Florescio Girardi. Já é por fora a divisa com o sindicato rural, que é por fora, que nós fizemos com recursos próprios da prefeitura. E conseguimos terminar a parte estrutural.
Aí agora é outra conversa, é a parte pedagógica. E aí, talvez consiga inaugurar na sua gestão? A projeção, Gaspar e Elivelto, a projeção é inaugurar final desse mês de junho. O secretário de Educação está trabalhando dia e noite, incansavelmente, para sanar todas as pendências, né? Questão de energia, mobiliário para dar o pontapé inicial. E nós vamos estar anunciando, acredito que no próximo programa seu, se não for eu o participante, eu vou pedir para vocês anunciar, eu vou gravar o vídeo da data certa da inauguração, mas com toda a tranquilidade, previsão para final desse mês. E já tinha falado isso em algum lugar antes? Não, não tinha falado, só está interno. É exclusivo. Tá dormindo, é exclusivo. Segura, estamos ajustando aqui. É exclusivo, Claudinei. Isso é exclusivo do programa, né? É pra acordar a galera que tá meio cochilando aí. Mas tá muito bom o papo. Ô Josi, ô Claudinei, tá quase na hora de terminar, não dá? 11 minutos? Ah, então já tem mais tempo para finalizar. Em relação à creche, né? Já temos aí mais ou menos uma data para ser entregue, assim, tenta estar na projeção, né? Mas já é uma luz para quem espera há um bom tempo essa creche, né? E você tinha um programa na rádio também, né? Administração em Foco. Chegou, né, Claudinei, por um período, foi no mandato passado? Trabalhando de modelo, fisiculturista, jogador de futebol pela Argentina. O jogador já não dá mais, né? Jogador falou que já não tem jeito, o joelho dele já não deixa mais. Não dá mais, vai lá. Ele trabalhando... De gangster. Olha só. Vai virar o jogo, vai jogar pro outro lado. Mariachi. Pirata. Ah, isso é ator de filme. É o Jack Sparrow. E cantor e músico de voz. Guitarrista. Toca algum instrumento, né? Mas admiro. Já tem que mandar uma coisa. E como fisiculturista. O que eu mais gostei foi como fisiculturista. Eu achei que ficou bom. Um rapaz boa pinta igual ele aí, né? Rapaz. Você pode investir qualquer coisa no fisiculturista. Modelo fisiculturista, eu acho que é muito para nós, é muita coisa. Eu vou falar para você, gostei do guitarrista, viu? Do guitarrista também, tá vendo? Seria uma profissão boa para seguir. Agora tem que aproveitar o centro cultural para poder aproveitar o centro cultural e lá dar uma palhinha para os roqueiros da cidade aí na guitarra. Pensa bem, Elivelto, eu nunca imaginava que eu poderia ter uma profissão dessa. Não tem nada a ver comigo, mas eu admiro. Bom, imagina. O nosso Celinho daqui de Pedralva na guitarra. Tem o Matheus também, ele é cantor, ele é músico. Na inauguração do Centro Cultural, ele fez uma bela exibição do hino nacional de guitarra, com a guitarra. Achei coisa maravilhosa. Admiro o artista. E modéstia, brincadeiras à parte, a sua profissão, assim, desde antigamente, é produtor rural, né? Sempre fui produtor rural, de família, né? De avós, de pai, dos tios, né? Bem ligado ao setor rural. Eu admiro muito o produtor rural, porque quem põe alimento na mesa do povo, da população, é o produtor rural. Ele merece ser respeitado, o poder público dá condições dele trabalhar, porque ele produz alimentos. Todo alimento é proveniente do setor rural, né? Seja da agricultura, da pecuária. É importante o segmento rural na cidade. Cidade de porte pedral, porte médio, tem sua importância. Eu acho que dá para caminhar lado a lado. Tem segmento, tem pessoas que são ligadas ao campo, outras à indústria, outras no comércio, outras na ciência, na educação. Precisa ter de tudo um pouco. Sim. Todos são valorosos, todos são importantes, mas quem produz alimentos é o produtor rural. Com certeza. A gente vai precisar encerrar. Eu queria fazer umas considerações finais. Agradecer aos nossos patrocinadores, que não temos.
Então, Ainda não temos, quem quiser, quem procura quiser a gente, viu? patrocinar, o único que está patrocinando aqui é só em presença é o Gaspar.g, os melhores lanches de pizza da cidade, está lá. Né? Claudinei, pela O rádio. Claudinei pela rádio, né? Que deu espaço para a gente aqui fazer esse programa. E agradeço vocês que estão vendo aí, né? E em breve a gente vai disponibilizar todo o conteúdo no YouTube. E é isso. Queria agradecer aqui também ao nosso prefeito Josimar e uma bela explicação sobre a creche, que eu acho que sana muitas dúvidas da população. Achei que ficou muito claro essa explicação. E eu achei o tempo curto. Muito curto. Tem muito assunto para falar. A gente Quem cortou sabe você um não monte volta uma aqui. outra vez? Volto sim, será um prazer para mim voltar a participar com vocês Uhum. e dizer da felicidade que eu tô de ver pessoas como vocês imbuídos aí de estar criando um programa para dar informações da cidade, a cidade que a gente sempre ama, os problemas, né, a contar algumas soluções. Isso é importante, informação é muito importante. E parabenizo vocês, agradeço, Claudinei de Souza, por ter, né, Claudinei, Sim. comprado essa ideia e ser parceiro dos meninos aqui. E eu tenho certeza que eles vão convidar muitas pessoas que vão vir só para somar, para falar coisas sérias, coisas verídicas. Um pouquinho de humor, né? Um pouquinho de... Não, o humor é fantástico. Eu sempre, nos programas da gente, né, Claudinei, você já acompanhou há muito tempo, a gente procurou nunca atacar as pessoas, Com certeza. né? Nós estamos num Estado de direito democrático, todo mundo tem o direito de falar, mas para a essência do programa, manter, né, o que eu peço para vocês, manter uma postura daqueles que são entrevistados, para que o programa não se perca em discussões, direitos de resposta, né? Com certeza. Porque quem ganha com isso é a cidade. Com certeza. Se alguém xingar no comentário, a gente nem vai falar nada. É um direito que tem. Mas a gente nem comenta. Os haters a gente não quer saber, não. Gente, valeu. Fica Muito assim. obrigado. Fica Muito agora obrigado, com o... Josimar. Como é o nome mesmo? Voz do Brasil? Voz do Brasil. Até mais. Até mais. Até mais. Falou. Obrigado.